Umbanda iniciática ou esotérica, as escolas iniciáticas do astral superior, revelação sobre o vocábulo Aruanda, a iniciação nos templos sagrados ontem e hoje. O iniciado na Umbanda, rituais iniciáticos, o mestre de iniciação, as artes mágicas reveladas, quiromancia, erindilogum, jogo de búzios, opele e fai oponifá. 313. A Umbanda, alhures demonstrado em nossos humildes apontamentos, é a protossíntese cósmica, a qual encerra a protossíntese religio-científica. Lembremos que foi no seio da raça vermelha, aqui no solo brasileiro, vibrado pelo Cruzeiro do Sul, que essa síntese das sínteses foi revelada. Essa revelação chegou à raça vermelha por intermédio dos tubaguaçus e mesmo dos tubaraxás, os quais vieram, como vimos, de distantes pátrias siderais para ajudar e incrementar a evolução dos seres espirituais que estavam diretamente ligados ao karma constituído do planeta Terra, ou mesmo dos estrangeiros que também estavam, temporariamente, sob o mesmo sistema kármico. Os tubaguaçus e os tubaraxás vinham de pátrias siderais distantes, algumas até de outras galáxias, mas permaneciam radicados no plano astral do planeta Terra, ficando como integrantes da hierarquia crística, supervisores das 7 escolas iniciáticas do astral superior inerentes ao planeta Terra. Essas 7 escolas iniciáticas estão diretamente ligadas à corrente astral de Umbanda, através de suas 7 vibrações virginais ou 7 linhas. Essas escolas iniciáticas do astral superior se encontram nas zonas superiores, 5ª, 6ª e 7ª zonas, do dito plano astral superior. Na zona de transição do planeta Terra para outros planetas superiores, ou seja, na 7ª zona, encontra-se o núcleo superior de iniciação, o qual supervisiona as 7 escolas iniciáticas nos seus devidos planos afins. Esse núcleo superior de iniciação tem como mestres no grau de magos da luz muitas das entidades espirituais que, por misericórdia, se dignam em baixar nos terreiros do movimento umbandista da atualidade. Muitas dessas entidades espirituais nem mais se encontram no campo gravitacional kármico inerente ao planeta Terra, mas mesmo assim baixam por amor a seus irmãos cósmicos ainda distanciados das leis maiores que regem todo o universo. Dentro dessa mesma confraria, há entidades astralizadas que são oriundas de vários planetas do nosso próprio sistema solar, sendo os mais atuantes os oriundos de Vênus, Júpiter e Saturno, os quais são extremamente evoluídos, sumamente poderosos e não menos simples, encontrando-se em missão nos 4 cantos do planeta, incrementando a evolução do ser encarnado terreno. Dizíamos dos 7 núcleos superiores de iniciação localizados na última zona, a 7ª, a qual, segundo a tradição planetária, é chamada de Arianda ou Aruanda, pátria da luz, cidade-luz que detém os conhecimentos da lei divina. Os 7 núcleos superiores são denominados Tembetá, Orixalá, Humaitá, Ogum, Juremá, Oxóssi, Iacutá, Xangô, Eomá, Iorimá, Dioriá, Iori, Inaiá e Iemanjá. São desses 7 núcleos superiores que vem todo o conhecimento no âmbito da religião, ciência, filosofia e artes. Esses conhecimentos são atinentes ao adiantamento moral e intelectual do planeta obediente, é claro, à lei dos ciclos e ritmos. Desses 7 núcleos superiores ou mesmo das escolas iniciáticas do astral são enviados vários discípulos, ou mesmo iniciados em seus vários graus, para o planeta Terra, em seu plano físico denso através da reencarnação. Esses missionários estão cada vez mais reencarnando no seio das ciências, dando-lhes novo dinamismo e outra visão, e dentro da religião, visando exterminar para sempre os cultos inócuos e dogmáticos que tanto inibem e impedem a evolução humana. O mesmo acontece com a filosofia e as artes. Na corrente humana de Umbanda, vários desses discípulos vêm tentando incrementar a dita Umbanda iniciática, com seus aspectos de síntese, conhecida e aceita por raríssimos adeptos, mas que vem ganhando mais simpatizantes, não só umbandistas mas também os que se afinizam com os mecanismos da iniciação, e que na Umbanda iniciática encontram suas verdadeiras raízes, muitas vezes perdidas há várias reencarnações. 315. Umbanda, a protossíntese cósmica.
Na Umbanda iniciática, por dentro de sua sistemática, o genuíno iniciado encontrará substrato e sustentáculo para suas necessidades, como também encontrará vasto campo de atividades em favor de seu semelhante muito distanciado até mesmo dos comezinhos princípios espirituais, os quais, de forma muito simples e com objetivos bem estabelecidos, são transmitidos nos ditos terreiros. No momento presente, esses núcleos herméticos ou ordens iniciáticas de Umbanda asterisco são raríssimos, mas a partir do 32 milênio aumentarão sensivelmente, fazendo com que a coletividade umbandista e mesmo aqueles tidos como adeptos dos cultos afro-brasileiros alcancem novos níveis conscienciais, conseguindo a tão propalada evolução. Em verdade, a Umbanda é uma só, sendo suas duas fases necessárias ao atual estado evolutivo de seus adeptos. Afirmamos que, para o estado atual do movimento umbandista, em especial para as grandes massas populares, a Umbanda iniciática ou esotérica é inviável em seus conceitos de âmbito metafísico e oculto, mas realmente oportuna na separação de joio e trigo que se infiltram nesses ditos terreiros de Umbanda popular. É essa, no momento, uma das principais contribuições da Umbanda iniciática, ou seja, a de selecionar os futuros e reais condutores da Umbanda, como também orientar e mesmo fiscalizar a Umbanda tida e a vida como popular. Embora não sendo de fácil acesso às grandes massas populares, os terreiros de Umbanda iniciática têm aberto suas portas não somente à iniciação, mas aqueles que são a grande maioria, ou seja, os aflitos e desesperados que necessitam de socorro e medicamento para seus corpos e almas. Assim é que, quando temos a felicidade de encontrar os verdadeiros médios iniciados, raríssimos no momento, temos procurado lhes encaminhar os filhos de fé que já se encontram maduros para um primeiro contato com a iniciação, sendo que, se levarem a bom termo essa iniciação, aqui por baixo, vão gabaritar-se a frequentar como assistentes ouvintes às ditas escolas do astral superior. Os médiuns iniciados frequentam essas escolas iniciáticas do astral superior através dos momentos do sono psíquico ou de transes mediúnicos, quando estão a serviço mediúnico em pleno terreiro. Muitos deles têm recebido a iniciação, e aqui por baixo se gabaritam a iniciar outros, ou seja, fazê-los, gradativamente, sem choques, frequentar as escolas básicas do astral superior, para futuramente serem matriculadas e frequentarem as escolas iniciáticas avançadas do astral superior. Como veem, a Umbanda esotérica, iniciática, ainda é uma porta estreitíssima e por isso incompreendida pela grande massa de adeptos desta nossa Umbanda. Não nos importa essa incompreensão momentânea, importa-nos ajudar aqueles que estão debaixo deste movimento, tendo ciência de que, como já falamos, a incompreensão e o mal são estágios passageiros do ser encarnado, ainda não maduro para as realidades maiores do espírito. O tempo há de passar, a vida serenamente os ensinará e eles amadurecerão e compreenderão as verdades universais que ontem, hoje e amanhã serão imutáveis, embora adaptáveis aos vários graus conscienciais das humanas criaturas ainda afetas ao sistema kármico do planeta Terra. Esse amadurecimento acontecerá no seu devido tempo, onde as palavras do Mestre Jesus, nada escondido que não haja de aparecer, nada oculto que não seja mais tarde revelado serão compreendidas. Não podemos nos esquecer que, enquanto houver ignorância e imaturidade, haverá um mistério, o qual desaparecerá quando o sol do progresso surgir. Até lá, trabalhemos serenamente. Não olvidamos que na Lemúria e na Atlântida e mesmo mais recentemente, há alguns milhares de anos, nos povos como os egípcios e outros, muitos desses mistérios de que falamos eram conhecidos e postos em prática, sendo, como vimos, gradativamente esquecidos devido ao decréscimo moral de nossa humanidade. Vejamos como naqueles tempos, há milhares de anos, eram os processos, as formas e o selecionamento para a iniciação dentro das ditas escolas iniciáticas, ordens, colégios de Deus, etc. Assim o faremos para que o entendimento esteja iluminado quando viermos a falar sobre a iniciação dentro das ordens iniciáticas. Asterisco nota do médium, não raramente, hoje, muitos se dizem praticantes da Umbanda iniciática,
mas continuam com os mesmos vícios e com os mesmos sentimentos agressivos da Umbanda que praticavam. Na verdade, falta-lhes raiz, origem iniciática, mas é o início. 316. Capítulo 16. Do movimento umbandista da atualidade, dentro da Umbanda iniciática, universalista, a qual caminha a passos largos para o entendimento e a prática da protossíntese religio-científica. Agora, então, vamos ao encontro da iniciação daqueles gloriosos tempos de há muito esquecidos, mas gravados nos arquivos planetários em pleno astral superior e que, com a permissão superior, agora relembraremos. Naqueles idos tempos, as ordens iniciáticas eram detentoras de todo o conhecimento, do conhecimento uno, a síntese das sínteses. Assim, todos aqueles que tinham inclinações para desvendar o desconhecido através do conhecimento integral se candidatavam a frequentar, como discípulos, as ditas ordens iniciáticas ou academias sagradas. Isso iniciou-se no final da grande civilização atlante, perdurando, deturpada, até nossos dias. Os egípcios, gregos, caldeus, hindus, himalaios e tibetanos, além de alguns nativos das Américas, mais recentemente, também tinham seus templos sagrados, suas ordens. Nos moldes que agora citaremos, o candidato, ao chegar à porta do templo, era recebido por um sacerdote menor, o qual vestia uma túnica vermelha, e com humildade dava as primeiras explicações ao futuro discípulo, dizendo-lhe inclusive que a aceitação do mesmo naquela ordem só seria feita após um longo período de observação e se o mesmo também se adaptasse às normas vigentes na dita ordem. Essa possível aceitação na ordem não implicaria que o mesmo fosse aceito na iniciação, podendo sim até ser guardião menor do templo, ou mesmo serviçal, o qual era remunerado, não era escravagismo. Após essas e outras recomendações, o sacerdote de túnica vermelha olhava profundamente no olhar do candidato e se ele baixasse os olhos ou não olhasse nos olhos do sacerdote, não era aceito, sendo-lhe falado que os olhos são as janelas da alma e, se essas estão fechadas, isto é, não se abrem para as realidades, inútil seria o processo iniciático, pois os olhos também refletiam o caráter firme ou fraco, e, se fraco, não serviria para a iniciação e nem para ocupar, por menor que fosse, qualquer função no templo. Vencidos os primeiros testes, era pedido ao candidato que, se desejasse mesmo a iniciação da ordem, retornasse após 30 dias e trouxesse apenas o essencial, representado por vestimentas, objetos pés, soais e só. Se o candidato desejasse ardentemente a iniciação, voltaria, e voltando era novamente recebido pelo sacerdote de túnica vermelha, o qual o mandava para um local onde havia uma queda d'água, para que lá se banhasse, como se estivesse limpando-se de todas as mazelas profanas. Logo a seguir era-lhe dada apenas uma túnica escura, de cor acinzentada. Após esse pequeno ritual de purificação, o candidato era levado a uma horta, a qual era a fonte alimentar de todos os membros da sociedade e ordem. Mostrava-se-lhe toda a horta e o local de que iria cuidar. Tudo ali respirava paz, alegria e uma profunda harmonia, e neste clima o candidato era levado ao seu local de trabalho. Aprendia desde logo que trabalhar com a terra era algo abençoado e sagrado e, como tal, deveria proceder sempre em posição de respeito, isto é, ajoelhado e com muito amor. Trabalhava a terra, para depois fazer a semeadura. Essa preparação, além dos processos técnicos, era feita através de orações e mantras, os quais pediam bênçãos aos senhores da terra, como também permissão para manipulá-la e que a mesma fosse benéfica com a produção alimentar. Tudo era feito de joelhos, onde gradativamente se aprendia a humildade sem fraquezas, pois o manuseio da terra dava margem a profundas perquirições por parte do candidato observador e com propensão para as coisas da iniciação, que são as coisas da própria vida. Após longos períodos de trabalhos com a terra, entendendo os processos de transformações, vida, morte e renascimento com os vegetais, iam esses discípulos se credenciando a penetrar outros patamares evolutivos dentro da mesma ordem. Assim é que um dos sacerdotes de túnica vermelha o chamava e lhe dizia que outros objetivos estavam sendo para ele preparados e que se aprontasse, pois para breve entraria no templo reservado a todos, inclusive aos que, como ele, tinham passado pela primeira fase. No templo, simples mas majestoso em luzes,
Viam-se em semicírculo os sacerdotes de túnica vermelha, de costas, viam-se, mais ao alto sacerdotes de túnica amarela, em outro plano, também superior, viam-se também de costas, os sacerdotes de túnica azul. Entre eles todos, surgia muito veladamente um sacerdote, o qual era o grão-sacerdote do templo, o mestre de iniciação, que vestia 317. Umbanda, a proto-síntese cósmica. A túnica alvíssima. Abençoava todos, rapidamente, mas muito fraternalmente, e se retirava ao som de cânticos maravilhosos e sublimes. O nosso candidato está a observar atentamente tudo e neste exato momento é chamado por um dos sacerdotes de túnica vermelha, que em cerimônia singela e simples, mas não menos portentosa, ordena ao sacerdote da terra, recebendo nesta hora a túnica vermelha, sem certos detalhes que caracterizavam os sacerdotes mais experientes e iniciados nos mistérios que lhes eram pertinentes. Após essa primeira fase, recebe uma iniciação de ordem simples em vários ramos do conhecimento, sendo considerado sacerdote iniciado nos mistérios primeiros. O candidato já poderia ser considerado iniciado nesse grau, não precisando alcançar novos patamares iniciáticos. Se desejasse e tivesse condições de evoluir, se candidataria a novos processos superiores da iniciação, sendo que o próximo degrau a ser atingido deveria ser o dos mistérios relativos aos sacerdotes de túnica amarela. Esses sacerdotes eram versados nos mistérios do plano astral, conhecedores da comunicação entre os dois planos e também manipuladores da alta magia em seus aspectos leves. E como se processavam as provas ao candidato? Vejamos. No recôndito do templo externo da dita ordem, era conduzido o candidato e deixado diante de um efígie do deus da iniciação. Saíam todos e ele ficava no interior do templo. Ao olhar detidamente a efígie, observa que no lado direito da mesma há uma porta, que lhe parece pesadíssima em virtude de seu descomunal tamanho. Interessante para ele é que não via fechadura ou algo para abri-la, até o momento em que se ajoelhou e observou que havia uma pequena fechadura, que ao ser tocada fazia com que a imensa porta se abrisse. Ao abrir-se a porta, ainda de joelhos, o candidato observa que há somente uma profunda treva à sua frente, e então vacila, um arrepio-lhe percorre o corpo todo, quando ouve, chegaste-no limiar dos mistérios, avança se tiveres um espírito forte e indômito. Caso contrário, recua e afasta-te para sempre, se não encontrarás a morte não só do corpo, mas da alma. Ao ouvir essas palavras, muitos retornavam e, como dissemos, prosseguiam sua iniciação onde já estavam. Outros, porém, indômitos, prosseguiam. Aquele que prosseguia, via a porta fechar-se às suas costas, encerrando-o em completa escuridão. Instintivamente, tentava caminhar avante, quando sentia à sua frente uma parede irremovível. Tentava os lados e a mesma parede. Como fazer? Ajoelhava-se e apalpava o chão, tal como fizera no início de sua iniciação, e assim fazendo percebe que, de joelhos, é possível caminhar avante. Nessa posição, caminha célere em direção a uma luz que, embora distante, é agora o seu objetivo. Afinal, quem está nas trevas busca sempre a luz, e ele vai ao seu encontro. Tenta levantar-se e não consegue, pois onde caminha é uma espécie de túnel muito baixo. Num determinado momento, percebe que dá para levantar-se. Levanta-se. Ao levantar-se, continua caminhando, sempre na direção da luz, mas começa a sentir que seus passos começam a pisar em pequenas depressões, até o momento em que um dos pés pisa numa depressão maior. Neste momento, começa a andar mais devagar e pisando bem para sentir onde pisa. De repente, percebe que há um vazio à sua frente, e quase que ele cai nesse vazio. Ao parar, de repente, ajoelha-se de novo para palpar o chão, que neste momento foge das suas mãos. Há um imenso abismo entre ele e a outra porção de terra firme, se é que a mesma existe. Como fazer? Retornar é impossível. Como disse, de joelhos, apalpando, observa que um pouco acima do nível do chão há uma espécie de pequeno degrau, no qual se agarra e sente que há outros. Assim, agarrando-se aos degraus, vence mais essa barreira. Ao levantar-se, observa que a fonte de luz está mais próxima, e assim avança até ela, mas depara-se com uma imensa fogueira, que parece incendiar o mundo.
impossível transpô-la. Desespera-se, aflige-se, mas lembrando-se de tudo que já havia suplantado e suportado, acalma-se e tenta apalpar o fogo. Ao apalpar, observa que não sentiu a mão arder ou queimar-se. Aí encoraja-se e, apalpando mais uma vez, observa que a superfície do chão é lisa e espelhada e que a fogueira imensa é uma pequena tocha colocada em posição adequada para refletir-se indefinidamente em vários espelhos colocados em posição que reproduzem essas imagens. Ao acerenar o espírito e sobrepujar mais uma dura prova, o candidato sente-se exausto e faminto, mas o desejo de alcançar o objetivo fala-o caminhar avante, e mais. 318. Capítulo 16. Próximo aparece a fonte luminosa. Ao chegar no lugar, na fonte luminosa, que lhe parece um cenário encantador iluminado pelo astro-rei, observa uma linda cachoeira a formar um rio caudaloso. Instintivamente olha para a outra margem e observa, em uma grande laje, uma esteira, um prato com pão, frutas e um cantil com água. Tenta logo entrar no rio e nadar até a outra margem, mas sente que a correnteza é fortíssima, e mesmo que estivesse completamente descansado não conseguiria fazer a travessia. Desta vez, porém, não se desespera e fica observando atentamente todos os detalhes. Ao chegar próximo da avalanche de água, que cai de uma grande altura, percebe que, por inércia da massa líquida, forma-se um túnel entre ela e as pedras, e que, novamente de joelhos, poderá fazer a travessia até o outro lado da margem. Assim o faz. Chegando no outro lado, sacia sua fome e sede e cai num profundo sono. Ao acordar, vê-se cercado por vários sacerdotes de túnica amarela, os quais o saúdam fraternalmente, recebendo ele neste instante a túnica amarela. É agora, depois de tantas provas, um iniciado que poderá vir a ser um iniciado sacerdote de túnica amarela. Nesta fase, é conhecedor dos pequenos mistérios, aprende aprofundadamente a filosofia, a ciência, as artes e o elo de ligação entre o homem e a divindade, a religião. Após vencer todas essas etapas, tornando-se um iniciado nos pequenos mistérios, tendo vencido e sendo senhor dos elementos da natureza, o nosso agora iniciado pode continuar a sua iniciação ou mesmo ser sacerdote do grau alcançado. Através de seu próprio grau kármico, nosso iniciado agora busca a iniciação superior, e levado aos sacerdotes de túnica azul, os quais são senhores da síntese cósmica, ou seja, a protossíntese cósmica. No templo sagrado dos sacerdotes de túnica azul, há 22 colunas que sustentam todo o templo. Da porta do templo até o santuário propriamente dito há 11 colunas de cada lado, sendo as mesmas numeradas de 1 a 22. Em cada coluna velado um mistério, uma síntese, a qual gradativamente é revelada ao candidato à iniciação superior, o qual já está desimbuído das paixões humanas, está possuído de uma profunda sabedoria e indestrutível amor. Seus ideais são os do próximo. Revelar então os 21 arcanos maiores, pois o número 22 era negro, era o oculto, aquele que intermediava as coisas de cima com as de baixo. Aquilo que pode ser entendido pelo iniciado e nunca pelo leigo, a não ser que o mesmo queira enlouquecer, alegoria do louco. Após essa iniciação, que compreendia além do despertar do ego superior o despertar do verdadeiro amor, o iniciado superior via pela primeira vez seu mestre de iniciação, o qual o recebia fraternalmente, abraçando-o paternalmente, saudando-o pelo conseguido e dizendo-lhe que tinha vencido apenas uma etapa da iniciação, pois a mesma é infinita. E lhe augurava votos de que prosseguisse cada vez mais se conhecendo, conhecendo seu próximo e o seu meio. Essa era a maneira de se encontrar a verdadeira essência espiritual, ou seja, seu orixa original, o qual já era vocalizado no recesso dos templos, são as tão mal compreendidas, hoje em dia, feituras de cabeças. Assim, fazer a cabeça queria dizer encontrar a essência espiritual real, a qual está debaixo do senhor vibratório da dita vibração original, e ficar em sintonia direta com os mesmos orixas originais, ancestrais. Bem, em poucas palavras tentamos, de forma apagada, expressar os reais e verdadeiros processos iniciáticos daqueles gloriosos tempos em várias escolas iniciáticas ou ordens iniciáticas, *bem,
Filho de fé ou leitor amigo, após essa nossa ligeira dissertação sobre a iniciação daqueles idos tempos, entremos direto naquilo que denominamos iniciação na Umbanda esotérica da atualidade. Entendemos por iniciação o despertar gradativo e ordenado da consciência do ser espiritual, seja ele carnado ou desencarnado. Então, iniciar-se é conhecer-se gradativamente, sendo consciente de suas limitações, o que trará ciência de suas ações. É atingir um degrau acima da compreensão comum, sem que com isso sinta-se superior, pois o verdadeiro iniciado é aquele que sempre vê o bem como acima de todas. Asterisco nota do médium, não devemos nos ater somente na descrição metafórica do Senhor Sete Espadas. Devemos sim interpenetrar o sentido moral e esotérico que o mesmo quis nos mostrar. Sabem os leitores amigos que o Senhor Sete Espadas nos deu o ângulo positivo, ficando o relativo e o superlativo para a interpretação, segundo o grau iniciático de cada um. 319. Umbanda, a protossíntese cósmica. As coisas, inclusive de si mesmo. Assim, iniciar-se é renovar-se, adquirir e cultivar cada vez mais as faculdades nobres do espírito, buscar a sua própria essência, entendendo-a e incorporando-a cada vez mais para melhor cumprir sua tarefa em relação a si e aos outros na sua atual reencarnação. É desse conhecimento de si mesmo, acima de tudo, além do conhecimento do meio e de outras consciências, que se preocupa a iniciação do movimento umbandista da atualidade. O movimento umbandista da atualidade, dentro da Umbanda iniciática, nos aspectos esotéricos de nossa doutrina, divide a iniciação em 3 partes, que são: primeira fase, autoconhecimento. Segunda fase, conhecimento do meio e de outras consciências. Terceira fase, conhecimento da consciência cósmica. Primeira fase e autoconhecimento. Dentro do movimento umbandista, esta seria uma fase de conscientização, em que gradativamente o iniciando vai tomando conhecimento de si mesmo, sabendo de suas virtudes e defeitos. No momento, ainda são raros aqueles que buscam se conhecer integralmente, buscando incessantemente aperfeiçoamento, que vem pela meditação sincera e mudança de hábitos. Mudanças não bruscas e nem radicais, mas sim conscientes, as quais visam retirar o ser da materialidade comum e elevá-lo aos mais altos planos onde se agita a vida universal. É nessa fase que o ser espiritual busca a sua essência, asterisco que na Umbanda é chamada de vibração espiritual. A par da iniciação, o ser espiritual traz como corolário reencarnatório a tarefa mediúnica, a qual caminha paralela com a iniciação, sendo a mediunidade condição necessária e suficiente para o indivíduo candidatar-se à iniciação. Os que já se encontram nesta fase mostram um bom mental e uma forte predisposição às coisas do auto-misticismo. Sendo, pois, aceitos como iniciados, os quais dentro desta fase passarão por uma série de ajustes morais e intelectuais, de caráter e de personalidade, algo que os credencia a serem iniciados nesta fase, podendo aí permanecer ou evoluir para a fase seguinte. Os rituais desta fase, assim como das demais, serão dados a posteriori. É o despertar da consciência. Segunda fase, conhecimento do e de outras consciências meio. Depois de ser iniciado no autoconhecimento, que vem pelo amadurecimento espiritual, o indivíduo se credencia a novos patamares da iniciação. O próximo patamar é o conhecimento do meio. Entendemos como meio tudo aquilo que cerca o indivíduo, inclusive as outras consciências individuais. É o meio a própria natureza, com seus reinos e as leis que regem a energia e a vida aqui no planeta Terra. É uma fase de aprendizado iniciático, em que os verdadeiros iniciandos são aprendizes, em suas raízes, das religiões, filosofias, ciências e artes. É a busca, de forma consciente, da síntese de todas as coisas, inclusive das outras consciências. Se a síntese do conhecimento é importante para o intelecto, só a síntese do entendimento das demais consciências é fato básico para as coisas do coração, criando o sentimento pelo próximo naquilo que se consubstancia na fraternidade, liberdade e igualdade, além de possuírem um ótimo mental e nobre coração. Esses iniciandos são excelentes veículos
das verdades da Umbanda através do mediunismo que lhes é inerente. Esses estão se gabaritando a serem sacerdotes e condutores de nosso movimento umbandista, como podem também alcançar os níveis mais altos da iniciação. São aqueles que em futuro serão, sem dúvida, os grandes condutores da Umbanda nos primeiros 150 anos do 32 milênio. Estão hoje no movimento umbandista como importantes pontas de lança. Amanhã, em outras reencarnações, continuarão a tarefa, já como condutores do movimento. O tempo há de chegar. Até lá, aguardemos, trabalhando. Terceira fase: conhecimento da consciência cósmica. Após o indivíduo ter se iniciado dentro dos conhecimentos relativos ao meio e às demais consciências. Asterisco essência não é algo separado do ser espiritual, é algo que lhe é inerente, mas que está adormecida, e quando despertada, une o ser espiritual com sua vibração espiritual ou orixa. 320. Capítulo 16. Cias, dependendo de suas aquisições ontem e hoje, obediente à lei kármica, poderá ser iniciando na terceira e última fase, qual seja do conhecimento da consciência cósmica. Esta fase também poderá ser chamada de conquista individual ou conquista iniciática, que é relativa ao grau de interpenetração do indivíduo nas coisas do místico, do sagrado e do oculto. Esta fase não é transmitida por um outro ser espiritual, seja encarnado ou desencarnado, mas sim por meio das experiências vividas e armazenadas pelo próprio indivíduo. Além do autoconhecimento, do conhecimento do meio e das outras consciências, gradativamente vão conquistando o corolário da iniciação, que é dada pelo binômio amor e sabedoria. Raríssimos são os que atingem esse grau iniciático, sendo que, quando atingem, são merecidamente chamados de cabeças feitas. Sim, fizeram suas cabeças com a luz, como tal, são emissários dos senhores da luz, os orixás de Umbanda. Após termos tratado resumidamente das três fases iniciáticas ideais, ainda não completamente seguidas, mas seguidas pelo menos parcialmente por alguns raríssimos iniciados chamados de mestres de iniciação de 7º grau do terceiro ciclo. Vejamos, pois, como se entrosam os rituais relativos a essa preparação mediúnica ou iniciação. A dita feitura de cabeça asterisco, a qual explicaremos pormenorizadamente no transcurso deste capítulo, atende a lógicos e racionais processos do mundo astral superior, dirigidos aos seus discípulos encarnados. O iniciado na Umbanda é senhor, ao mesmo tempo, guardião de 4 poderes que compreendem a iniciação. Esses 4 poderes são a cruz, a estrela, a espada e a coroa. A cruz é o símbolo sagrado da iniciação, pela renúncia, pelo amor, sendo que todo iniciado possui sua cruz cabalística. A estrela é a cobertura astral, a filiação às escolas iniciáticas do astral superior, simbolizada na guia cabalística do médium magista. A espada é o poder e a justiça, são as forças inerentes ao iniciado e a justiça que sempre há de prevalecer em seu caminho, simbolizados na espada cabalística. Poder atuante. A coroa é o corolário do legítimo médium magista ou mago, o qual é iniciado diretamente pelo astral superior. É a feitura de cabeça, ou seja, a iniciação consciencial, o encontro com sua vibração espiritual ou essência espiritual, o dito pai de cabeça. Simbolizada na toalha iniciática completa, com 14 sinais, marcada com sinais da lei de Pemba inerentes a cada filho de fé. Após essa ligeira descrição, veremos como esses 4 poderes se entrosam dentro das 3 fases de iniciação na corrente astral de Umbanda. O iniciando que já pertence e atua na corrente mediúnica de uma casa de iniciação, não são todos os terreiros que têm condições de promover a dita iniciação há algum tempo. Por ordem do astral, se seu grau espiritual kármico assim o permitir, pode ser chamado a participar dos rituais iniciáticos. Esses rituais iniciáticos, como dissemos, só são estendidos a médios que de fato e de direito estejam maduros para receber essa outorga e não por mera escolha pessoal. A seleção deverá ser rigorosíssima, pois tentar iniciar alguém que ainda não esteja maduro é levar a dita pessoa a toda classe de distúrbios, trazendo prejuízos incalculáveis a toda sua constituição mento-astroetéreo-física.
Assim afirmamos, pois só quem de fato trouxe a outorga iniciática é que poderá ser iniciado, e isso feito por quem saiba fazê-lo e seja reconhecidamente um genuíno mestre de iniciação. Iniciado diretamente pelos emissários magos do astral superior. Vejamos então como se entrosam os rituais para quem de fato seja médium e tenha no seu karma predisposição para a iniciação. Asterisco nota do médium, feitura de cabeça, termo usado indiscriminadamente, como vimos, quer dizer sintonizar-se vibratoriamente, por meio dos processos iniciáticos, com sua vibração espiritual ou orixa. 321. Umbanda, a protossíntese cósmica. Os rituais consistem, primeiramente, em desbloquear, desinibir e desempregnar de forma execuível e coordenada os chakras de uma maneira geral, iniciando-se, é claro, pelos que atuam de forma fisiológica, para depois alcançarmos os que são responsáveis pelos desejos e vontades, e por último os responsáveis pelo complexo mecanismo psíquico-espiritual do ser. Todos esses rituais podem ser feitos por quem sabe verdadeiramente fazê-lo, através dos ditos amassis de cabeças. O próprio vocábulo amasse já exprime ou expressa sua função, ama-se lei e natureza, assim, amasse é o ritual que rege, segundo a lei, a natureza humana. Desperta o consciencial do indivíduo. É a mãe que gera a lei interior. O despertar desses chakras pode, em ordem crescente, seguir a seguinte sequência de ativação: A. Físico, atuando nas ações e realizações; B. Astral, atuando nos desejos, vontades e no plano afetivo; e C. Mental, atuando nas ideias, no pensamento. E como são feitas essas ativações ou fixações vibratórias no indivíduo que é médium de fato e de direito? Vejamos, todos sabem que certos tipos de alimentação e mesmo determinados hábitos qualificam o caráter do indivíduo. Assim, uma alimentação sóbria, frugal e desprovida de excessos de carnes faz com que os chakras atuem de forma mais ativa. A abolição do uso do álcool e mesmo do fumo também ativa os chakras. A permuta afetivo-sexual entre parceiros que se amam também é altamente positiva na ativação do complexo dos chakras. Banhos de ervas, como também defumações corretas, são singulares e portentosos ativadores dos núcleos vibratórios e todo o seu mecanismo, até alcançarem o corpo físico denso, nos ditos núcleos ou plexos nervosos. Assim é que o verdadeiro mestre de iniciação orienta seus discípulos sobre as vantagens de saber se alimentar e de saber permutar as várias forças adequadamente, visando conseguir uma ativação completa dos 7 chakras principais. Vejamos agora como se processam, através do amasse, certas fixações-chave no mediunismo daqueles que realmente são médios e que estão se preparando para receber a verdadeira iniciação. Em verdade, são feitas 7 fixações, dentro de rituais de alta magia, sobre o ori ou cabeça do iniciando, sendo que a cada fixação, com a devida ativação do núcleo vibratório, é projetada sobre uma toalha iniciática. O período ou intervalo entre cada ativação obedece à individualidade do iniciando, sendo que o menor período é de 1 mês e o máximo de 7 meses. O período variará segundo o grau de assimilação vibratória do iniciando, devendo-se ser criterioso no ajuste do período ou intervalo entre uma fixação e outra. Vejamos, na lei de Pemba, como são os ideogramas, sinais riscados, dos núcleos vibratórios ou chakras asterisco e das energias que veiculam seus atributos e atividades. 1. Chakra coronal ou Sahasrara. Esse núcleo vibratório atua por equivalência no plexo coronal, coroa, situado no corpo físico denso na região póstero-superior da cabeça e na verdade está assentado ou fixado na epífise, a glândula da vida espiritual. Sua energia é a essência divina. Seu atributo é a fortaleza. Sua atividade, se em estado positivo, gera paciência, se em estado negativo, gera ira. Esse núcleo vibratório e seu próprio fluido cósmico estão sujeitos à vibração original de Orixalá. Na lei de Pemba, temos o ideograma que corresponde a este chakra no sinal da página 324, o qual deve ser feito na cor branco ou amarelo-ouro. Na alta magia e na terapêutica vegeto-astro-magnética, consideramo-lo como a parte masculina. 2. Chakra frontal ou ajna.
Este núcleo vibratório atua por equivalência no plexo frontal, localizado na parte supero-anterior da. Asterisco Lei de Pemba dos chakras, ideogramas, refere-se também à vibração original e chave identificadora da entidade não incorporante, dirigente de toda a linha espiritual, orixa, chefe de legião ou mediador. 322. Capítulo 16. Cabeça, e na verdade está assentado ou fixado na dita cela túrcica, na hipófise, que juntamente com o hipotálamo são responsáveis pelo controle das demais glândulas endócrinas, exceto a epífise. Sua energia é o poder oculto da palavra. Seu atributo é o respeito. Sua atividade, em estado positivo, gera firmeza, em estado negativo, gera leviandade. Este núcleo vibratório e seu próprio fluido cósmico estão sujeitos à vibração original de Iemanjá. Na lei de Pemba, temos o ideograma que corresponde a este chakra no sinal da página 324, o qual deve ser feito na cor amarelo claro. Na alta magia e na terapêutica vegeto-astromagnética, consideramo-lo como a parte feminina ou passiva. 3. Chakra cervical ou visuda. Este núcleo vibratório atua por equivalência na glândula tireoide e muito principalmente no timo, responsável pela produção de linfócitos timo-dependentes, defesa imunológica do organismo, como também produz, em nível etérico, elementos defensivos, localizado na região anterior do pescoço, da dita região cervical. Sua energia é o poder supremo. Seu atributo é o entendimento. Sua atividade, em estado positivo, gera a esperança, em estado negativo, gera o receio. Este núcleo vibratório e seu próprio fluido cósmico estão sujeitos à vibração original de Iori. Na lei de Pemba, temos o ideograma que corresponde a este chakra no sinal da página 324, o qual deve ser feito na cor vermelho puro. 4. Chakra cardíaco ou anântata. Este núcleo vibratório atua por equivalência no plexo cardíaco, em seu automatismo, no nó sinusal e atrioventricular e todo o sistema de condução, localizado no precórdio, ou seja, no meio do tórax, assentado no coração, o qual marca, através da frequência de seus batimentos, a frequência vibratória própria de cada indivíduo, bem como seu estado de vitalidade. É neste plexo que se assenta o corpo astral, ou seja, suas linhas de força se condensam em processos de ligação muito fortemente neste plexo. Sua energia é o poder do conhecimento. Seu atributo é a sabedoria. Sua atividade, em estado positivo, gera humildade, em estado negativo, gera soberba. Este núcleo vibratório e seu próprio fluido cósmico estão sujeitos à vibração de Xangô. Na lei de Pemba, temos o ideograma que corresponde a este chakra no sinal da página 324, o qual deve ser feito na cor verde. 5. Chakra soliar ou svadhisthana. Este núcleo vibratório atua por equivalência no plexo gástrico, no complexo inervado pelo nervo vago, e em glândulas tais como fígado e pâncreas. Sua energia é o poder do pensamento criador. Seu atributo é a justiça. Sua atividade, em estado positivo, gera generosidade, em estado negativo, gera o egoísmo. Este núcleo vibratório e seu próprio fluido cósmico estão sujeitos à vibração original de Ogum. Na lei de Pemba, temos o ideograma que corresponde a este chakra no sinal da página 324, que deve ser feito na cor alaranjada. 6. Chakra esplênico ou manipura. Este núcleo vibratório atua por equivalência no plexo esplênico, ou seja, no baço e nas glândulas suprarrenais e mesmo nos rins. Sua energia é o poder da vontade. Seu atributo é o conselho. Sua atividade, em estado positivo, gera prudência, em estado negativo, gera o arrebatamento. Este núcleo vibratório e seu próprio fluido cósmico estão sujeitos à vibração original de Oxóssi. Na lei de Pemba, temos o ideograma que corresponde a este chakra no sinal da página 324, o qual deve ser feito na cor azul claro. 7. Chakra genésico ou Muladhara. Este núcleo vibratório atua por equivalência no plexo sacral, ou seja, nos órgãos genésicos, tais. 323. Umbanda, a protossíntese cósmica.
como útero, ovários, próstata e testículos, isto é, nas gonadas. Sua energia é o fogo serpentino regenerador Kundalini. Seu atributo é a pureza. Sua atividade, em estado positivo, gera castidade, em estado negativo, gera luxúria. Este núcleo vibratório e seu fluido cósmico estão sujeitos à vibração original de Yorimá. Na lei de Pemba, temos o ideograma que corresponde a este chakra no sinal abaixo, o qual deve ser feito na cor lilás violeta. Após especificarmos cada núcleo vibratório, devemos ainda citar que as energias correspondentes transitam de condutos ditos nadis ou tubos. O L-canal é o grande canal nervoso do centro da medula espinhal, que corre desde a sua base, no sacro, até a parte superior do crânio, porta de Brahma, e o dito tubo Sushumna. O segundo canal corresponde ao complexo simpático esquerdo, cuja corrente vibratória, fogo foótico, percorre esse lado de Sushumna. É chamado Ida. O terceiro canal corresponde ao complexo simpático direito, cuja corrente vibratória, fogo foótico, percorre esse lado de Sushumna. É o chamado Pingala. Após essa explicação, para melhor entendermos como fluem as energias, necessário se faz que mostremos como são as fixações e preparações nos ditos aparelhos mediúnicos. Essas preparações ou fixações visam trazer o devido equilíbrio entre os corpos mentais, astral e físico, os quais são mobilizados, em suas energias, no processo medianímico e iniciático propriamente dito. É importante que deixemos claro que na corrente astral de Umbanda a iniciação está afeta ou vinculada somente àqueles que realmente sejam médiuns, veículos de espíritos, e que tenham suficiente maturidade para despertar seus conscienciais. A iniciação, com todos os seus rituais, visa despertar essa consciência e gradativamente fazer o indivíduo encontrar sua essência através do orixá ancestral que o coordena. 324. Ideogramas dos 7 chakras. Capítulo 16. Para ficar bem claro ao médium-chefe, que deve ser mestre de iniciação, daremos em detalhes, por meio de um exemplo, como se processa a iniciação, com suas fixações, consagrações, etc. O nosso exemplo é de um filho de fé nascido no signo de Leão, e que tem como entidades atuantes um Xangô, caboclo, e um pai velho, rei Orimá. Antes de mais nada, o filho de fé já deve ter à mão uma toalha de linho ou de qualquer tecido que seja resistente, na cor branca, nas dimensões de 100x 70 cm, onde serão fixados por equivalência os sinais que são inerentes à sua iniciação. De posse desta toalha iniciática, o mestre de iniciação dará os sinais que correspondam às preparações específicas para o médium. Vejamos a toalha iniciática, cujos sinais deverão ser bordados nas cores correspondentes. Sinal 1. Reconhecemos o ideograma que se relaciona com a vibração de Orixalá, o qual deverá ser o primeiro a ser fixado na toalha iniciática, na cor amarelo-ouro e que se relaciona com a vibração original do filho de fé de nosso exemplo, ou seja, o seu orixá kármico, que também é chamado de entidade de guarda, que no caso é Orixalá. A primeira fixação através do amasse inicia-se sempre pela vibração original do médium, sendo isso de fundamental importância, não podendo jamais ser invertida, pois é sobre o corpo mental, astral e físico do dito médium que serão evocadas as energias ou forças espirituais que, para poderem atuar de forma equilibrada, terão de ser coordenadas pela vibração do filho de fé, que neste caso é Orixalá, sendo por esse motivo o ideograma correspondente a Orixalá o maior e o primeiro a ser fixado. Nesta ocasião há o ritual do dito amasse, o qual deverá ser aplicado na cabeça, de forma suave, em pontos adequados, algo que demonstraremos adiante em nossas exposições. As outras fixações poderão ser feitas de mês em mês ou de 7 em 7 meses, na lua nova ou na lua crescente. O amasse sempre é preparado com ervas solares asterisco, Orixalá, na quantidade de 1, 3, 5 ou 7 ervas, algo que também explicaremos. Sinal 2. No complexo 2, estamos observando que há ideogramas cruzados. Os ideogramas cruzados correspondem aos das entidades atuantes, ou seja, as que são responsáveis pelo mediunismo de nosso filho de fé do exemplo.
Qual deles será traçado primeiro? Aquele que corresponde ao pai de cabeça, ou seja, a entidade responsável por todos os processos mediúnicos do indivíduo. Em nosso exemplo, é um caboclo de Xangô, e o ideograma tem de ficar na posição da esquerda para a direita. Após o amasse relativo à atuação desse chakra, entrará, no devido período, também cruzado, o ideograma da entidade atuante auxiliar, que em nosso caso é um pai velho ou preto velho de Yorimá. Sinal 3. Este sinal ou ideograma é relativo à entidade de Xangô, que em nosso exemplo cruza ou é intermediário para Ogum. Então, é aí que se faz o quarto amasse, fixando-se as devidas vibrações, que são correspondentes a Ogum. Sinal 4. Este sinal ou ideograma é relativo à entidade de Yorimá, que em nosso exemplo cruza ou é intermediário para Iemanjá. Então, é aí que se faz o quinto amasse, fixando-se as devidas vibrações, que são correspondentes a Iemanjá. Sinal 5. Este sinal ou ideograma é relativo ao reforço vibratório que surge cronologicamente em Asterisco. Ervas solares são usadas nos amassis em virtude de serem ervas de Orixalá, que, como sabemos, é o senhor primaz da energia espiritual, a qual é concentrada e se manifesta na cabeça ou ori. 325. Umbanda, a protossíntese cósmica. Primeiro lugar e no caso é um iori, criança, sendo aí fixadas as forças vibratórias do sexto amasse. Sinal 6. Este sinal ou ideograma corresponde a um segundo reforço vibratório ou reforço auxiliar e no caso é de um caboclo da faixa vibratória de Oxóssi, sendo aí fixadas as forças vibratórias do sétimo amasse. Demos um exemplo genérico, que pode variar ao infinito, mas que não terá segredos ao verdadeiro mestre de iniciação que saberá como fazer as devir. Das amarrações ou desdobramentos, tudo é claro na dependência kármica do futuro iniciado. Após essa fase, o médium é dito pronto ou iniciado, podendo ser valioso auxiliar nos trabalhos espirituais desenvolvidos em sua casa iniciática. Estará apto a dar consultas e depois, se assim o desejar, ter sua própria casa espiritual ou terreiro, mas ficará sob a responsabilidade de seu iniciador ou de seu mestre de iniciação, o qual será responsável por qualquer trabalho mágico ou mesmo iniciático que se processar no terreiro. Em virtude do médium-chefe não ser um iniciado nos mistérios superiores e nem ter o grau de mestre de iniciação, que é o que acontece em mais de 99% dos casos nos terreiros da atualidade. Após essas 7 fixações, em que o médium está preparado para o trabalho mediúnico, se estiver no seu karma, poderá receber a verdadeira iniciação, que vem pelo astral superior, através de seu mestre de iniciação que também é médium. Magista. Essa iniciação consta de mais 4 sinais que entrarão na toalha iniciática. Esses 4 sinais se relacionam com as 4 forças cósmicas dementais, ou seja, o fogo, a água, a terra e o ar. Esses sinais entrarão de acordo com as características do iniciado, a par de o mesmo receber uma série de conhecimentos teórico-práticos que o farão levar a bom termo sua tarefa mediúnica. Nessa fase, o médium iniciado, num ritual especial, recebe sua cruz cabalística e sua guia cabalística ou de ligação com a corrente dos magos brancos do astral. Pode ou não receber a ordenação iniciática, dita também sagração ou coração. Nessa fase, o médium iniciado é um mestre de iniciação de 6 graus ou 7º grau no L ou 2 graus ciclo, sendo também um médium magista auxiliar. Esses são os que de fato poderiam ser chamados de babalorixas, asterisco. Asterisco. Nota do médium: dentro dos nossos 27 anos de militância no movimento umbandista, 20 dos quais lidando com médiuns e suas preparações, iniciamos vários médiuns, mas nenhum deles no grau de mestre de iniciação de 1 grau do 2 graus ciclo. De L ciclo iniciamos alguns, que têm exemplares casas de orações umbandistas e mesmo agrupamentos. Isto para demonstrarmos como é raro um verdadeiro médium e também uma verdadeira choupana de trabalhos umbandísticos, 1989. 326. Capítulo 16.
Após essa segunda fase, em que o iniciado é chamado de mestre de iniciação de 62 ou 72 grau, vem a fase final, a dita feitura de cabeça, naquilo que se consubstancia como corolário da iniciação ou coroação iniciática. Coroação iniciática, pois realmente é o grau mais elevado que um médium iniciado pode alcançar aqui no plano físico denso. É a sua cabeça coroada pela luz de seu pai de cabeça asterisco asterisco, ou seja, seu orixá original. Sua essência consciencial foi ajustada em suas frequências vibratórias, o que o faz entrar em sintonia direta e verdadeira com a frequência do orixá dono de sua cabeça. Isso é o que dizem fazer a cabeça, que infelizmente é tão mal compreendida e completamente adulterada na sua feitura. Assim é que o médium com coroa dos magos é chamado mestre de iniciação de 72 grau no 32 ciclo. Sendo profundo conhecedor das leis que regem a magia etérico-física, como também conhece muitos sinais riscados da lei de Pemba, tanto positivos como negativos, usados em seus trabalhos, sendo também um aguçado clarividente e profundo conhecedor dos mistérios do destino dos seres e do cosmo, que vem através do perfeito conhecimento do Oponifá, oráculo sagrado. Sua toalha iniciática, que já tinha 7 ideogramas dos chakras, agora despertos, e os 4 sinais básicos da natureza, recebe agora mais 3 sinais relacionados com o campo mental, isto é, com a coroa astral que lhe desceu como suporte espiritual para levar avante sua árdua tarefa-missão, já no grau de médium magista ou mago. Esse grau, como vimos, confere ao iniciado grandes condições mágicas e mesmo mediúnicas, mas não é menos verdade que o mesmo tem um compromisso dificílimo, em que muitos desistiram mesmo antes de começar a tarefa, que mais uma vez repetimos ser exaustiva, requerendo do iniciado atividade espiritual mágica, quase que em tempo integral, não do seu dia, mas sim de sua vida. Teve de escolher entre a vida material e a espiritual, entre os prazeres da vida terrena e os do espírito. Na verdade, lhe estendemos cobertura, segurança e auxílios vários, pois não é fácil, sendo humano, tendo corpo físico denso, preterir certas coisas. Realmente é uma missão, e, após essa ligeira, mas necessária elucidação, a qual esperamos seja por todos demoradamente analisada, entraremos com as preparações propriamente ditas, ou seja, os rituais que fixam e assentam certas forças de ordem mágico-mediúnica sobre os indivíduos que serão iniciados. Essas fixações são feitas em determinadas regiões da cabeça do filho de fé, regiões equivalentes a certos centros nervosos localizados no seu encéfalo, cérebro, nos seus 12 lobos. Dizemos equivalentes, pois o cérebro do corpo físico denso é uma densificação de certas linhas de força provenientes do corpo mental. É uma equivalência concreta da matéria mental, veículo das ideias e pensamentos do ser espiritual e, como sabemos, é através desse complexo aparelho, verdadeiro computador inigualável, que todas as funções são realizadas e mantidas. Não podemos nos esquecer de que na própria cabeça, crânio, temos registros que correspondem com todos os plexos localizados em outras regiões do organismo físico denso. Realmente, o encéfalo é dirigente-mor de todo o complexo celular do corpo físico denso, mantendo-lhe as diversas funções em harmonia, através de seu comando, quer seja através de mediadores químicos ou através de influxos vibratórios sutilíssimos, inacessíveis à ciência acadêmica terrena da atualidade. Mas deixemos esse tópico aos fisiologistas terrenos e entremos diretamente em nossa sublime ritualística de aplicação do Amasse, nas ditas preparações, fixações, sagrações, etc. Vejamos e analisemos a figura esquemática do encéfalo, P328. A figura, de forma esquemática, nos mostra o cérebro em vista lateral, podendo-se observar 3 regiões. A região 1 compreende a região occipital que para fins práticos dividimos em A e medula espinhal, B, cerebelo e bulbo. Essa região diremos que está intimamente ligada ao passado, ou seja, às experiências. Asterisco nota do médium, o caboclo senhor 7 espadas usou pai de cabeça, a priori, em sentido genérico, como é usado pela maioria dos filhos de fé. E também usou no aspecto correto que é o de orixá ancestral. Nem sempre o pai de cabeça é a entidade atuante.
327. Umbanda, a protossíntese cósmica. Vividas e adquiridas pelo ser espiritual encarnado durante todo o processo das reencarnações. A região 2 corresponde topograficamente aos lobos temporoparietais, ou seja, a região do alto da cabeça, naquilo que conhecemos como ossos parietais, e a região lateral da cabeça, que conhecemos como ossos temporais. Essa região relaciona-se com o presente, com a atual reencarnação, com essas experiências e vivências. A região 3 corresponde topograficamente aos lobos frontais, localizando-se, na cabeça, na região frontal ou da testa do indivíduo. Essa região relaciona-se com o futuro, com as realizações mais nobres do indivíduo. Poderíamos dizer que a região 1, compreendendo as regiões A e B, relaciona-se com o corpo físico denso, a região 2 com o corpo astral, ou emoções, desejos, afeto, etc., e a região 3 com o corpo mental, com o que há de mais elevado, os sentimentos nobres. Por que demos essas regiões e as devidas explicações? Pois é nessas regiões que são aplicados os ditos amacis, e que, sem dúvida, se mal aplicados, trarão malefícios que os filhos de fé já devem estar imaginando. Sim, pois as ditas lavagens de cabeça, infelizmente, são geralmente feitas sem levar em conta quantidades e qualidades de ervas, ainda mais misturadas com bebidas alcoólicas. E o que é muito pior, com sangue animal, que é elemento de ligação com o astral inferior, trazendo ao infeliz filho de fé que se submete a elas verdadeiros transtornos, além de ativar-lhe o atavismo e todos os instintos que podem sobressair em relação ao bom senso e aos nobres sentimentos. Podem ser despertados os mais baixos instintos que, obviamente, trarão grandes transtornos ao indivíduo e à sociedade, pois pode o mesmo tornar-se agressivo, cometer delitos e muitas ações nefastas, que chegam às raias do absurdo. Essas lavagens de cabeça mal aplicadas alteram sensivelmente a tela mental do indivíduo, fazendo-o mudar completamente seu comportamento, deformando integralmente sua personalidade. É como se houvesse uma lavagem cerebral e o indivíduo muda seu comportamento, é claro, para pior. Vejamos como acontecem esses desatinos mentoastrais no indivíduo. Alhures, mostramos 3 regiões da cabeça, que correspondem ao passado, presente e futuro do indivíduo. O passado refere-se às experiências vividas, aos arquivos filogenéticos, ou seja, às experiências adquiridas pelo indivíduo quando passou pelos reinos da natureza, inclusive pelo reino animal, despertando-lhe os instintos. O presente refere-se ao aprendizado e evolução, ou seja, uma revisão das experiências vividas, uma análise real dos erros e acertos, tudo visando-se alcançar novos patamares conscienciais e evolutivos. O futuro refere-se ao despertar das faculdades nobres do espírito, o altruísmo, a fraternidade universal e a conscientização cósmica. 328. Capítulo 16. Em nível consciencial, esses 3 compartimentos da mente são separados por verdadeiros filtros, só realmente entrando no presente, vindas do passado. As experiências vividas que não precisaram ser reaprendidas, mas nunca deixando passar fatos, atos ou mesmo vivências que o tempo já levou, que não podem retornar à lembrança, com o grave perigo de incorrer-se nas mesmas paixões e seu séquito de desatinos e erros. Raros são os seres espirituais, mesmo no plano astral, que têm consciência mnemônica de sua última e, quando muito, até de sua penúltima reencarnação. Imagine-se agora o indivíduo encarnado de posse, mesmo que inconscientemente, da sua última ou penúltima reencarnação. Seria um verdadeiro caos, a sociedade teria verdadeiros alienados, com as mais esquisitas atitudes comportamentais. As mal aplicadas lavagens de cabeça, com suas ervas não selecionadas, em mistura com bebidas alcoólicas e sangue, realizadas debaixo de um ritual confuso, barulhento e excitante, podem trazer ao inconsciente superficial vivências deletérias represadas no inconsciente profundo, fazendo que o ser espiritual encarnado adquira um comportamento completamente anômalo e anacrônico. Com isso, afirmamos que só deve aplicar o amasse quem esteja capacitado para tal e em pessoas selecionadas, pois abrir-se o passado, arquivos vivos.
Em quem não esteja preparado pode acarretar grandes traumas ao emocional e ao consciencial do indivíduo, trazendo grandes perturbações ao karma individual do mesmo. É, pois, o Amassi um quantificador de maiores ou menores aberturas conscienciais, quando feito por quem sabe como e onde faz. Quando bem aplicado, o Amassi desperta as faculdades nobres do ser espiritual encarnado que ainda estão adormecidas, o que aliás ocorre na maior parte das criaturas. Assim, aplicar bem o Amassi é fundamental para a verdadeira iniciação superior, sem incorrer nos perigos de abrirem-se comportas que devem permanecer fechadas. Abrir o passado. Os amassis ou fixações mediúnicas são feitos com ervas unicamente solares, colhidas no 32 dia de lua nova, num horário favorável do sol. Deverão ser trituradas no dito horário, única e exclusivamente pelo mestre de iniciação. A trituração das ervas deverá ser feita em recipiente de louça branca, usado só para esta finalidade, já contendo água pura ou do mar ou cachoeira, depois de lavar-se muito bem, em água corrente, as ervas. Não se deve misturar mais nada ao Amassi. Esse ato, se possível, deve ser feito no congá, estando mesmo iluminado e firmando-se a gira, isto é, pedindo cobertura para esse ato sagrado. Depois de pronto e coado, o sumo pode ser colocado em um pequeno vasilhame de vidro, o qual é isolante, até o momento de ser aplicado na cabeça do indivíduo. O vasilhame com o sumo de ervas do Amassi deverá ficar no congá até o dia do ritual. Ao iniciado será dado, já preparado, banho de ervas de elevação, que deverá ser usado durante os 3 dias consecutivos que antecedem o Amassi. Nesses dias, o médium deverá ter uma alimentação frugal e balanceada, evitando-se as carnes, sejam elas quais forem, e é claro que deverá abster-se do uso de bebida alcoólica. No dia do Amassi, depois de formada a corrente no terreiro, o médium iniciado, já com sua vestimenta ritualística, em paz e tranquilidade, ajoelha-se diante dos assentamentos do congá e sorve, em uma taça, 3 goles da mistura de vinho tinto suave com 3 colheres do sumo de ervas a ser usado no Amassi. Isso visa fornecer um suporte energético, ou melhor precipitar certos fluidos necessários ao despertar dos chakras e mesmo do consciencial do indivíduo. O Amassi é aplicado em 3 regiões da cabeça. Essa aplicação é feita com algodão bem suave, de forma circular. As 3 regiões são: primeira, o alto da cabeça; segunda, as têmporas; terceira, a região frontal, entre os supercílios. A aplicação deverá ser em rotação horária no homem e anti-horária na mulher. O mesmo sumo deverá ser aplicado sobre a toalha iniciática e sobre a guia iniciática do indivíduo. A toalha iniciática é como se fosse uma película de filme, ou seja, fica impregnada da imagem e energia-movimento das impressões vividas e sentidas no ato do Amassi. É como se fosse a representação palpável no corpo astral e suas energias em movimento. A guia iniciática também recebe o Amassi, pois a mesma está intimamente ligada ao indivíduo, em virtude de imantar suas próprias vibrações, as do indivíduo. Assim, faz-se uma ligação mística e energética entre o ori, o consciencial, o do indivíduo, sua toalha iniciática, sua constituição astroetérica. 329. Umbanda, a protossíntese cósmica. E sua guia ou talismã, que tem suas vibrações em comunhão com as da entidade atuante. Esse ritual se processa na ativação dos 7 chakras, sendo feito ou aplicado, segundo o grau individual do médium, a cada 30 dias ou a cada 3 ou mesmo 7 meses. Só a vivência ritualística dará ao mestre de iniciação a certeza de como e quando aplicar o Amassi. Só deixaremos de citar as fases seguintes por fugirem da finalidade desta obra e também por serem de cunho hermético, exclusivo do conhecimento do astral superior e de raríssimos iniciados. Preferimos que os interessados procurem os templos iniciáticos verdadeiros, onde, no interior dos mesmos, encontrarão, se assim o merecerem, as devidas explicações ou os ditos rituais. Não podemos nos aprofundar em virtude de sermos obrigados a levantar alguns véus que seriam perigosíssimos se de posse de muitos incautos e inescrupulosos. Seria abrir aos encarnados que são pontes avançadas do
Submundo astral, uma porta ou chave perigosíssima, que sem dúvida seria usada para obter vantagens para si, em detrimento das consciências que eles vilipendiariam através de seus atos escusos e nefandos. Nossa finalidade foi exclusivamente orientar as ditas lavagens de cabeça que muitos fazem sem nenhum critério. Demos alguns critérios que sabemos não prejudicar o indivíduo. Levantamos alguns véus onde os verdadeiros iniciados da luz não encontrarão dificuldades em fazer as devidas associações ou deduções para os rituais mais profundos. O mecanismo dos amacis nós demos quase que na íntegra, faltando apenas as chaves relativas à segunda e terceira fases. Esses rituais, bem como os sinais cabalísticos na lei de Pemba, deixamos para a iniciação no interior das raríssimas ordens iniciáticas ou escolas iniciáticas da Umbanda esotérica. Bem, após essas ligeiras palavras sobre a iniciação, amacis, preparações, etc., não poderíamos deixar de dizer que os amacis também são usados como elementos de terapia vegeto-astromagnética no indivíduo necessitado e carenciado, que nem cogita dos processos iniciáticos. Temos absoluta certeza de que o dirigente consciente, ao ler serenamente nossos apontamentos, encontrará aqui as chaves precisas para proceder aos seus rituais. Assim, leia, medite. Bem, antes de terminarmos, falemos algo sobre as artes oraculares, tão mal interpretadas, pouco conhecidas, em suas raízes reais e verdadeiras pelos milhares de filhos de fé e por esses terreiros afora. Tentemos retirar a fantasia, o mito e as crendices que depõem contra essas artes sagradas, quais sejam as de revelar o mistério dos destinos dos seres e do cosmo. Iniciemos pela quiromancia ou astroquiromancia. Daremos alguns detalhes básicos e fundamentais principalmente para os médios iniciados da corrente astral de Umbanda, para que possam comprovar através de mais este subsídio importantíssimo e mesmo orientar-se quanto às pessoas que se julgam médias. São diretrizes seguras e conscientes, às quais o médium iniciado poderá recorrer ao examinar as mãos dos médios, levantando suas condições kármico-morais, adiantamento mediúnico, grau, etc. Esse exame é feito observando-se as mãos, ou melhor, a palma das mãos, seus sinais reveladores, sua morfologia e detalhes específicos desses sinais. O exame deverá ser feito no Congar, iniciando-se pela mão direita, que tem impressas todas as qualidades e debilidades, aquisições, imagens kármicas, bem como proteções, coberturas, reforços, etc. Como dissemos, condições já adquiridas, portanto, a mão direita é como se fosse um arquivo vivo das experiências vividas e adquiridas, sendo pois relacionada ao passado. É por isso que a mão direita é dita doadora, pois só se pode dar aquilo que se tem ou adquiriu. A mão esquerda tem impressas as condições presentes, sendo um arquivo em constantes mudanças. Assim sendo, seus sinais são mutáveis, de acordo com as condições do indivíduo, no tempo e espaço. Refere-se à presente encarnação, sendo também importantíssima sua observação acurada. E como funciona esse sistema de revelação das características astroesperíticas dos indivíduos através das mãos? Para respondermos, basta nos lembrar do conceito das linhas de força ou das sutis correntes eletromagnéticas tidas e havidas como tatas. São essas 7 linhas de força ou correntes energéticas que dão formação a tudo, desde o macrocosmo até o microcosmo. 5 delas são ditas inferiores e 2 superiores. As inferiores são de pura energia astral, enquanto as 2 superiores são de pura energia mental. Sem entrarmos em exaustivos detalhes, diremos que cada uma tem seu tônus vibratório. 330. Capítulo 16. Próprio. Porém, se interpenetram, como se fossem um feixe. Cada uma das 5 linhas de força predomina de 24 em 24 minutos, perfazendo um ciclo de 120 minutos ou 2 horas. Quando passam hora para a influência solar, hora para a influência lunar, assim sucessiva e indefinidamente. Quanto às 2 superiores ou de pura energia mental, comandam as 5 inferiores, dentro dos 24 minutos de cada uma dessas, se revezando de 12 em 12 minutos. Após esses ligeiros mas úteis apontamentos, afirmamos que
As linhas de força asterisco são geradoras desde o micro até o macrocosmo. São elas que dão a qualidade da vibração astral ou eletromagnética de todas as coisas, inclusive dos astros, planetas, etc. 2 são as linhas de força que presidem diretamente, como canais kármicos, o nascimento, vida e morte, transformação de um indivíduo. 3 são as linhas de força que trazem e imprimem o selo de uma ficha kármica na estrutura íntima do corpo astral do indivíduo. 4 sendo as mãos receptoras e doadoras de energias, ou mesmo condensadoras e refletoras. São também termômetros vibratórios de todas as condições e alterações físico-psíquicas do indivíduo. Milhares de correntes nêuricas, provenientes dos núcleos vibratórios do corpo astral e dos plexos do corpo físico, imprimem, em determinadas zonas da palma das mãos, as condições favoráveis ou desfavoráveis de um organismo, tais como predisposições, saúde, moléstias, vitalidade, etc. Fazendo surgir sobre essas zonas sinais reveladores, em forma de manchas, ilhas, cruzes, pontos, retas, gradeados, etc. A essas zonas a ciência da quirologia dá o nome de montes planetários. Dizemos monte planetário, pois as linhas de força veiculadas pelas correntes nêuricas do sistema nervoso fazem imprimir nesses montes, a influência ou as vibrações particulares dos planetas, astros, etc. É justamente nessas regiões ou zonas que surgem os sinais reveladores de faculdades mediúnicas, inteligência, grau kármico, proteções astrais, poderes supranormais. Tudo através de um alfabeto geométrico codificado, que para ser interpretado precisa ser decodificado. Com essa última assertiva, queremos deixar claro que todo o sistema oracular compreende o entendimento de um código e sua devida decodificação. Vejamos a palma da mão e tentemos, resumidamente, entender o essencial e o básico, pois os demais fundamentos são de ensino exclusivo dentro das ordens iniciáticas do movimento umbandista ou das casas de iniciação, que mais uma vez afirmamos serem raríssimas em nossos dias. Mas mesmo com o mínimo que passaremos, temos certeza que o filho de fé iniciado não terá dificuldades em deduzir certos clichês básicos e que também são reveladores de condições anímicas supranormais. Daremos, pois, o básico, deixando as filigranas para o interior das ordens iniciáticas, dentro, é claro, da iniciação. Filho de fé, olhe atentamente a mão que vem no esquema e seus sinais, linhas e montes planetários. Em cada uma dessas zonas ou regiões podem aparecer vários sinais reveladores de todo o destino do ser. Como o nosso caso é apenas informar e muito principalmente sobre as condições reveladoras da mediunidade, faculdades supranormais, grau mediúnico, etc., vamos nos restringir a alguns dos sinais que expressam essas revelações. Esses sinais são geométricos, pois as linhas de força, como canais kármicos, imprimem ou condensam certas forças e essas, em obediência à forma sagrada, configuram os determinados sinais. O ponto, em qualquer das zonas citadas, refere-se a início, princípio ou origem de uma situação, faculdade, proteções, permanência, condensações, etc. A linha, em qualquer das zonas citadas, refere-se a continuação, prosseguimento, caminho, elo de ligação, etc. Quando corta outras linhas, pode significar mudanças ou truncamentos. O triângulo, em qualquer das zonas citadas, refere-se a coberturas, sucessos, proteções, deve-se notar sua conformação, pois o asterisco seus senhores vibratórios são os orixás. 331. Umbanda, a protossíntese cósmica. 1. Linha da vida, saúde, 2. Linha da cabeça, consciência, 3. Linha do coração, afeto, 4. Linha do destino, karma, 5. Linha instintiva, elevação a rebaixamento, a monte de Vênus, sensibilidade, B. Monte de Júpiter, justiça, C. Monte de Saturno, destino, D. Monte do Sol, espiritualidade, e em Monte de Mercúrio, inteligência, F. Monte de Marte, impulsos, G. E Monte da Lua, afetividade. Ângulo equilátero mostra bom intelecto, karma equilibrado e elevados conceitos morais, o triângulo escaleno mostra ainda desequilíbrio,
caráter e intelecto necessitando de burilamentos, no mediunismo, médium de karma probatório. Quando o triângulo for isósceles, o indivíduo já tem razoável equilíbrio, bom mental e certo ajuste superior kármico. Seria, no mediunismo, médium de karma evolutivo. O triângulo mais comum é o escaleno, sendo o equilátero raríssimo. O quadrado ou a cruz, em qualquer das zonas citadas, refere-se a forças de concentração, condensações, poderes equilibrados, correntes de energia vital. Conjunto de 4 forças associadas. A cruz pode significar união, sacrifício, renúncia, transformação, iniciação, se estiver próxima ao triângulo equilátero, isósceles ou escaleno, e também do pentagrama ou hexagrama. O pentagrama ou a estrela de 5 pontas, em qualquer das zonas citadas, refere-se a amizades, bom caráter, cobertura oculta, intelecto predisposto ao ocultismo, forte cobertura que vem pela corrente astral. E também um selo iniciático, tudo é claro na dependência de sua localização, a qual pode prenunciar inclinações para a magia negra. Mormente-se na linha do destino e próximo do monte de Saturno ou Iorimá. É um sinal fortíssimo, embora seja raro. O hexagrama ou a estrela de 6 pontas, em qualquer das zonas citadas, refere-se a equilíbrio alcançado, justiça, força desencadeante de auxílio, proteção atuante, influência do astral, mediunidade, símbolo sacerdotal e iniciático. O quadrado cortado em seu ângulo inferior esquerdo identifica, quando no Monte de Vênus, o genuíno iniciado umbandista. Confere-lhe extraordinária clarividência e profundos conhecimentos metafísicos e relativos à magia astroetérica. Embora seja um sinal raríssimo, expressa o setenário, ou seja, o iniciado, pelo intelecto, dominando os elementos ou sendo conhecedor dos 4 pilares de todo o conhecimento humano, que, como vimos, são a religião, a filosofia, a ciência e as artes. Este selo sagrado é, pois, privativo do verdadeiro iniciado, o qual deve estar ligado aos conhecimentos metafísicos há mais de 3 encarnações. Este símbolo terá variações tanto na posição do triângulo, que poderá 332. Capítulo 16. Ocupar qualquer canto do quadrado, como na localização, isto é, poderá estar em outros montes planetários ou mesmo sobre determinadas linhas. De qualquer maneira, revela que seu possuidor é dotado de possante cobertura astral, como mérito pelo seu trabalho realizado ontem e, seguramente, pelo que será realizado amanhã. Bem, para encerrarmos sobre os fundamentos básicos e práticos da quiromancia esotérica, resta-nos alertar os filhos de fé que nem sempre os sinais são claros ou bem formados. Nessas condições, há necessidade de alguns ajustes, certos ângulos de caráter deverão ser aparados. Enfim, após os devidos ajustes, o sinal ou sinais aparecerão em toda sua plenitude. Lembramos que cada caso é um caso, não devendo haver, pois, uma regra geral. Quanto ao significado dos sinais, em cada monte planetário, acreditamos não ser de difícil dedução por aqueles que leram atentamente nossos despretensiosos apontamentos. Mesmo porque demos o significado relativo do sinal e, quanto aos montes planetários, demos suas expressões divinatórias. Assim, é só fazer o devido encaixe e, através da sensibilidade própria a cada um, dar a interpretação. Mesmo assim, queremos reafirmar que nossa intenção não foi ensinar quiromancia esotérica, algo que demandaria a escrita de um livro, mas sim de forma prática, simples e objetiva, facilitar a identificação, pelo médium-chefe ou mesmo algum filho de fé interessado, da mediunidade, proteções atuantes, forças sobrenaturais, percepções extrasensoriais, etc. O verdadeiro iniciado também encontrará nas entrelinhas aquilo que seu grau ou merecimento facultar. Como outros, também afirmamos que, para quem sabe ler, um pingo é letra, portanto, deixamos para o final deste capítulo a arte oracular de interpretar o destino dos seres através de um dos métodos oraculares mais conhecidos pelos praticantes dos cultos afro-brasileiros, ou seja, o jogo do Ifá. Em verdade, essa arte oracular era privativa dos verdadeiros babalavos, sendo hoje em dia seus fundamentos completamente adulterados. No decorrer do tempo e espaço, esse processo ou método oracular
foi sendo completamente deteriorado até degradar-se por completo nos dias atuais, não sendo seus fundamentos, praticamente, conhecidos por mais ninguém, quer seja no Brasil ou muito principalmente na África. Para tentarmos mostrar como eram os verdadeiros odus ou ângulos de interpretação, que hoje transformaram em historietas que mesmo em seu fundo não guardam os verdadeiros fundamentos primeiros, descreveremos tanto quanto pudermos o Opele Ifá, o Oponifá, o verdadeiro jogo de búzios, com nozes etc. O Opele Ifá consta de metades da noz de dendê presas em uma corrente de metal. A disposição é simétrica, sendo que cada lado contém 4 metades da noz de dendê. Aprofundando, poderemos colocar 4 metades da noz de dendê e 4 búzios de cada lado da corrente metálica. Dependendo das disposições da caída, teremos uma resposta, ou seja, um odu ou ângulo de interpretação do destino de um ser, de uma coletividade, de um povo etc. Esquematicamente, teremos o Opele Ifá dessa forma. Como dá para observar, poderemos ter 16 possibilidades, que diremos primárias, embora, permutando e combinando, teremos 256 combinações possíveis ou 256 odus. Os primeiros 16 odus são chamados de Baba Odu, os primeiros odus, ou pais, como origem. Os 256 odus são os Omo Odu, filhos como descendência. Esse rosário oracular, sem entrarmos em pormenores, é lançado sobre um tabuleiro ESP. 333. Umbanda, a proto-síntese cósmica. Sial, onde há vários sinais cabalísticos, tal qual havia há milhares de anos numa escrita hermética privativa da ordem sacerdotal dos verdadeiros babalavos. Após ser lançado, observa-se em cada lado se o coquinho cai com a face côncava ou convexa para cima. Para cada meio coquinho de dendê, se a face for convexa, riscam-se 2 traços paralelos, ao contrário, ou seja, se a face for côncava, risca-se um traço de cima para baixo, começando pelo lado direito. Para tornar fácil a nossa exposição, exemplifiquemos o que até aqui falamos. Após as devidas evocações, dentro de determinados fundamentos, o sacerdote de Ifá joga seu rosário sagrado. Vejamos as disposições ou configurações dos meios coquinhos de dendê, que determinarão o odu, ângulo de interpretação. Observação: meio coquinho côncavo, um traço vertical, meio coquinho convexo, 2 traços verticais. Lado direito, lado esquerdo. Como dissemos, para o meio coquinho com a face côncava escreveremos um traço vertical. Iniciamos de cima para baixo, do lado direito, para posteriormente, de cima para baixo, determinarmos o lado esquerdo. No exemplo de cima, teremos. Significa que cada meio coquinho de dendê do lado direito é côncavo, o mesmo acontecendo com os do lado esquerdo. Os 2 lados deram a mesma configuração, como poderiam dar com figurações diferentes. Quando os 2 lados são iguais, identificam os Odu Pai ou Baba Odu. Como os filhos de fé devem estar imaginando, e corretamente, deverá haver mais 15 possibilidades, ou seja, mais 15 Baba Odus. Vamos a eles. Bem, após darmos os 16 Odus princípios ou Baba Odus, deve o filho de fé notar que existem Odus complementares ou antagônicos. Os 16 Baba Odus princípios. Vejamos, EJ Ogbi ou Ogbi Meji são a mesma coisa. 1. Ogbi Meji Oiko Meji 2, Ivari Meji Odi Meji 3, Irozum Meji Ovonin Meji 4, Obara Meji Okanha Meji 5. Ogunda Meji Osa Meji 6, Ika Meji Oturupon Meji 7, Otura Meji Irete Meji 8, Ozi Meji Ofun Meji. Esses 8 conjuntos se complementam ou se antagonizam, isto é, dentro de cada conjunto temos os aspectos positivos e negativos, as virtudes ou os erros. Mas muito mais do que isso, a chave que foi perdida agora sutilmente tentaremos encontrá-la, embora de forma velada. Os 8 conjuntos referem-se a 7 orixás mais Exu. Eram, em verdade, um velamento de várias etapas. 334. Capítulo 16. Do próprio Ítaro ou Tarô, que como vimos velava toda a tradição do conhecimento humano.
Com o que já dissemos, podem os filhos de fé da Umbanda e mesmo os simpatizantes e adeptos dos cultos de nação africana perceber que os ditos jogos de búzios ou erindiloguns, bem como os jogos do Ifá, estão completamente adulterados, interpolados e ajustados, perdendo, é claro, a força de seu sentido primeiro, o qual tinha sólidos fundamentos. Pois além de ser um sagrado método oracular, era também revelador, mediante determinadas chaves, de toda a protossíntese religio-científica. O mesmo acontece com o dito tarô da atualidade e também com o I Ching dos chineses, que também foi adulterado tanto em seu aspecto divinatório como no aspecto de velar a síntese das sínteses, o Albanda. Após essas ligeiras explicações, voltemos ao rosário sagrado do IFA, o verbo sagrado. Do que expusemos, ficou claro que os verdadeiros mestres e taumaturgos oriundos da Atlântida revelaram aos egípcios e esses, juntamente com os muçulmanos, mais recentemente, ensinaram aos africanos, embora com interpolações, o misterioso segredo do Ifá, do verbo, das leis divinas, que tornaram mito, visando-lhe resguardar a verdadeira tradição. De fato assim aconteceu, só que os detentores desse conhecimento não o transmitiram quase a ninguém, e quando transmitiam, praticamente velaram quase tudo, entregando apenas o conhecimento mítico, e nunca o metafísico, o filosófico, o científico e o cabalístico. É por isso que nos dias atuais não se conhece praticamente ninguém que detenha o verdadeiro conhecimento do sagrado Ifá. Sabemos que atualmente apenas um filho de fé conhece o verdadeiro segredo do Opele Ifá e muito principalmente do Oponifá. Esse conhecimento lhe veio pelas reminiscências da memória astral, quando há milênios, no seio da então portentosa civilização Atlante, o mesmo era sacerdote versado nesses mistérios. Encarnou, muito mais à frente no tempo, na África, em pleno Egito, onde bebeu de fontes cristalinas o dito Itaral. Em reencarnação próxima, viveu na Mongólia, onde aprendeu ou fixou certos conceitos, até reencarnar como humilde sacerdote africano ocidental, o qual era denominado, na época, Ifatoxo, no movimento umbandista da atualidade. Esse dito Ifatoxo faz ressurgir o verdadeiro Ifá e nós, do plano astral, colaboramos no despertar memorial do dito filho de fé. Mas voltando aos Odus, vimos que primitivamente eram 8, 7 mais 1. Fique claro para o filho de fé que, para fins divinatórios, consideramos os Odus mais fortes e mais velhos segundo a ordem decrescente, isso é, o Odu N25 é mais forte que o Odu número 13, e assim sucessivamente. O lado esquerdo para nós é feminino e o direito é masculino. Ao lançarmos o Opele Ifá sobre tabuleiro especial, que deixaremos de mostrar por fugir das finalidades a que nos propomos, o mesmo pode ser interpretado. Observemos o exemplo. Lado direito, lado esquerdo. Como o Odu número 2 é o mais forte, é o que vence. É importante salientar que atualmente, já há aproximadamente 80 anos, no Brasil, havia quem jogasse parcialmente o Opele Ifá, pedindo ao consulente que segurasse em uma das mãos uma pedrinha e na outra um búzio. Antes de ser feita a caída do Opele, pedia ao consulente para mexer bem entre as mãos a pedra e o búzio e que os deixasse um em cada mão, segundo a vontade do consulente. Isso feito, o sacerdote jogava o Opele e se a caída desse igual ao de nosso exemplo, pedia ao consulente para 335. Umbanda, a protossíntese cósmica. Abrir sua mão esquerda. Se lá estivesse a pedrinha, a resposta seria negativa e positiva se estivesse o búzio. Embora esse método tenha seu real valor, há necessidade de várias jogadas para um levantamento completo e mesmo para levantar o Odu Durorisha, Eledá, de cabeça, como expressam atualmente. Aliás, esse método e o Oponifá eram os únicos usados pelos altos sacerdotes de Ifá no levantamento do Eledá do indivíduo, que nunca era levantado com os búzios, porque os búzios são constituídos de elementos minerais e os dendês são vegetais, portanto. Ao terminarmos sobre o Opele Ifá, diremos AWOATI AWON e o Babalavo. Prestemos a devida atenção na interpretação. Erindilogun, isto é, o jogo de búzios com 17 búzios.
Todos jogam com 16, mas em verdade o 17º búzio é o que poderíamos chamar de Odu Achetuá e Tanifá, histórias reveladoras dos Odus. O importante sobre o jogo de búzios é que o mesmo deve ser jogado sobre um tabuleiro especial e que o mesmo tem os 16 sinais representativos dos orixás, algo que raríssimos praticantes fazem. Deve-se assim fazer, pois todo método oracular tem que ter os aspectos fixos e os móveis. Os fixos seriam os sinais e os móveis ou variáveis, os próprios búzios. Assim, interpretamos a caída dos búzios da seguinte maneira: L, o número de búzios abertos ou fechados. Segundo, os búzios em relação aos sinais fixos do tabuleiro. Terceiro, o conjunto geométrico de búzios. Quarto, o conjunto numérico de búzios. Esses 4 fatores somados dão, de forma segura, muitas respostas importantes aos consulentes, quando bem analisados por pessoas honestas e conscientes de suas responsabilidades sacerdotais. Vejamos então as possibilidades de caída dos búzios ou cavris ou eiós. Demos parcialmente o significado oculto de cada Odu, não ficando difícil de entender as associações entre os Odus e o levantamento do Orisha ou Eledá. Acreditamos ter aberto véus jamais levantados e mesmo com todos esses véus sendo desvelados, somente os iniciados no assunto entenderão e aqui encontrarão as chaves que seu merecimento conceder. Quanto aos outros, pedimos paciência. Após demonstrarmos o Opele e Ifá, entremos diretamente no jogo de búzios, que embora não tenha os fundamentos do Ifá, não porque dizem que é Exu quem fala, é muitíssimo utilizado e o que é pior, de forma errônea e por pessoas inteiramente despreparadas para tal função. Assim, diremos e mostraremos, sem darmos os Odus, a interpretação do jogo de búzios ou observação, 17 búzios abertos, se repetir, dar salva para Exu. 336. Ogbi, a pobreza, nômade, afastamento Oieku, a fortuna, a multidão, aproximação OSE, o justo, a justiça, purificação Oturupon. O prepotente, a injustiça, violência Otura, a malvada, o fracasso, maldade Obara, a generosa, o sucesso, bondade Okanra. A virgem, fidelidade, feminilidade Ikaá, o irresponsável. Adultério, masculino Ovonin, a piedosa, honra, vitória eminente. Irozon, a impiedosa, imoral, vitória extinção. Ofum, o afortunado, vitória material, desenvolvimento irete, o mau caráter, derrota, carência Ivori, o social, associação, adversidade ODI, o antissocial. Separação, isolamento Osa, a criança, a concórdia, empreendimento Ogunda, a rabugenta. A demanda, destruição. 17 búzios abertos, repetir jogada 16 búzios abertos, fala Exu 15 búzios abertos, fala Ibeji, Iori, 14 búzios abertos, fala Ogum 13 búzios abertos, fala Iemanjá 12 búzios abertos, fala Xangô 11 búzios abertos, fala Oxóssi 10 búzios abertos, fala Oxalá 9 búzios abertos. Fala o Bauluaê, Iorimá, 8 búzios abertos, fala Exu 7 búzios abertos, fala Oxum 6 búzios abertos, fala Obá 5 búzios abertos, fala Oxumaré 4 búzios abertos, fala OYA, Yansan 3 búzios abertos, fala Ossain 2 búzios abertos, fala Odudu 1 búzio aberto, fala Nanã todos os búzios fechados, repetir jogada. Capítulo 16. 17 búzios fechados, dar salva para Exu das almas, os eguns dos africanos. Os 17 búzios abertos podem indicar morte, acidente no caminho, magia negra. Os 17 búzios fechados, almas penadas no caminho. Após esses humildes e despretensiosos apontamentos sobre o jogo de búzios em sua parte prática, somente para aqueles já acostumados com as artes oraculares é que passaremos ao mais profundo de todos os jogos sagrados oraculares, o Oponifá. O verdadeiro sacerdote do Oponifá é o que podia e pode levar o nome de Babalavo, o pai dos mistérios, o mestre de iniciação de 7º grau no 3º ciclo. Na África, essa função sacerdotal era concedida apenas ao sacerdote de Ifá. Como é o Oponifá?
Consta de um tabuleiro com 16 sinais, um conjunto para o princípio universal masculino, outro para o princípio universal feminino. Cada um deles situado em lados opostos da prancha, em 2 fileiras opostas, com 7 sinais cada. Uma das fileiras de 7 signos representa os orixás masculinos e a outra, os orixás femininos. Esse tabuleiro, Oponifá, tem sinais geométricos, pois são os signos fixos, enquanto os coquinhos de Dendê, 21, têm seus hieróglifos correspondentes, os quais definem, ou melhor, expressam Odus. Pode ser comparado, em sua expressão mais pura, com o dito tarô, cujos arcanos eram 57 menores e 21 maiores, como alhures já demonstramos. As 21 nozes de Dendê são guardadas dentro de uma cabaça especial, a Xeigba. Após a abertura da cabaça, o babalavo separa 4 nozes de Dendê, que são importantíssimas. Essas nozes são o peixe, que representa a água a coruja, que representa o AR a cobra, que representa a terra o macaco, que representa o fogo. Além desses, há o gato, a caveira, etc. Importante notar que na própria lenda de Oxorongá, a feiticeira, fala-se sobre a coruja. O macaco, segundo a lenda, acompanhava Egum, aterrorizando as pessoas, mas era vencido por Oiá e Ansa. Com isso, queremos afirmar que inverteram tudo, com historietas infantis e que carecem de maiores fundamentos, sendo bom ressalvar que há milênios persiste essa situação, não sendo pois culpa dos atuais adeptos dos cultos afro-brasileiros. Isso já é o processo de deterioração que vem desde o famoso cisma de Irshu, como vimos, acontecido na Índia há 6.000 anos. Bem, falávamos das 4 nozes especiais, pois são elas que serão importantíssimas no jogo do destino do indivíduo. Após observar e orar sobre as 4 nozes e as 17 restantes, o babalavo coloca-as dentro da cabaça, pedindo ao consulente que pense fortemente no que deseja e retire 2 nozes com a mão esquerda e 3 nozes com a direita, levando-as à testa e depois ao coração. Feito isso, entrega 5 nozes ao babalavo, que as joga sobre o tabuleiro. Decodifica então o oráculo, que responde sobre o passado, presente, futuro e meios para equilibrar atos, situações, condutas, etc. A decodificação, de maneira sintética e no primeiro ângulo de interpretação do L-método, usa de 3 chaves. 337. Umbanda, a protossíntese cósmica. Primeira chave, questões de ordem espiritual, é lida harmonizando-se os signos dos 21 sinais móveis, gravados nas nozes de Dendê, com os 7 signos dos orixás masculinos e o signo da divindade em seu aspecto ativo gravados no tabuleiro. Segunda chave, questões de saúde, problemas orgânicos, sentimentais e afetivos são respondidos por esta chave, que se baseia na interpretação das 21 nozes de Dendê em relação aos sinais fixos do tabuleiro referentes aos orixás femininos e ao aspecto passivo da divindade. Terceira chave, fala de problemas de ordem material, financeiros e tudo aquilo que incluir lealdade, traições, virtudes, fracassos, etc. Trata-se de reconhecer nos Dendês 5 deles, cada um dos quais representa um elemental, 4, e o outro o agente mágico, o elo de ligação de toda a sistemática oracular. Coruja, gato, peixe, cobra e macaco. Bem, após essa explicação, acreditamos ter mostrado o grau de dificuldade que deve ter aquele que conhece o mecanismo do Oponifá em decodificar todas as suas mensagens para os destinos dos seres. É sumamente impossível alguém, só porque viu algum verdadeiro babalavo manipular o verdadeiro Oponifá, querer imitá-lo ou tentar decifrar alguma coisa. A verdade é que seu entendimento vagará de norte a sul, de leste a oeste e não decifrará nada. Na verdade, o que se sabe é que, dentro das casas iniciáticas, as raríssimas, quando alguém alcança determinados graus, o verdadeiro babalavo, ao sentir predisposição kármica ao Oponifá no indivíduo, transmite-lhe noções básicas sobre o mesmo. Garantimos que aquele que tem inclinações para as artes oraculares alcançará as chaves reveladoras desses mistérios, tendo seu iniciador apenas lhe dado o básico, sendo o complemento praticamente todo conquistado pelo então agora babalavo.
É raríssimo, mas não impossível conseguir-se esse grau iniciático, o qual acompanha também vastíssimo conhecimento de âmbito místico, filosófico, científico e artístico, a par da manipulação, com maestria, da magia astroetério-física e do conhecimento aprofundado da lei de Pemba. Ao terminarmos mais este capítulo, desejamos ao filho de fé cobertura de seus mentores guias e que eles iluminem seus entendimentos e possibilidades de interpenetrar o âmago do oculto. E vamos ao agente da justiça kármica. Exu. Nota do médium: na sociedade secreta dos babalavos, Oshogboni, havia uma grafia hermética, de conhecimento único dos babalavos, a qual não era diferente, em suas constituição fonomorfológica, dos verdadeiros sinais da confraria da Pemba. Dentro dessa sociedade Oshogboni, somente os babalavos de altíssimo grau conheciam seus verdadeiros significados. Esses sacerdotes, segundo o relato do próprio Senhor Sete Espadas, eram os Oxos e Iftosho, cujo significado esotérico é o de mago e não feiticeiro, como muitos têm apregoado, aliás erroneamente. 338. Nota complementar ao capítulo 16. Acrescentamos e ampliamos alguns fundamentos que foram expressos sobre o oráculo de Ifá, páginas 536 a 546, terceira edição. Quando o Senhor Sete Espadas afirmou os conceitos sobre o oráculo de Ifá, fê-lo de forma sintética, demonstrou o oráculo cósmico, originário da L-raça, ou seja, da raça vermelha. Demonstrou-se que são ciclos e ritmos cósmicos que são equacionados segundo os ciclos e ritmos da individualidade. Sua dinâmica oracular pode também ser estruturada com os 21 dendês, que poderão proporcionar 5 odus representativos do destino individual. Cada nós de dende representa um orixa masculino ou feminino. Se for masculino, e segundo a ordem de precedência, riscar-se-á um traço, ou fu. Caso seja feminino, riscar-se-á 2 traços, doza. Aqui revelamos o fundamento de origem dórica do Ifá, enquanto por necessidades temporais foi invertido na edição anterior conforme o costume iônico ainda praticado hoje. No relativo ao Oponifá, pedimos ao consulente que retire apenas 4 nozes. A seguir repete-se o procedimento para gerar uma das 256 configurações possíveis do Zorno-Odus. Este método dará apenas um Odu que representa as respostas e as soluções de que o indivíduo necessita, inclusive a oferenda restitutiva igual revitalização do axé pessoal. Como exemplo, citaremos uma jogada hipotética na primeira retirada. O indivíduo retirou 4 nozes respectivamente, Xangô, Nanã, Iori, Obá. A ordem de formação do Odu, segundo a precedência, será Iori, Obá, Xangô, Nanã. Este representa a marcação do Odu Ozé, o justo, a justiça, purificação. Se na segunda retirada foi gerado, por exemplo, o Odu Ivori, o social, associação, a diversidade, então teremos o Orno Odu Ozé Ivori. A interpretação inicia-se mediante o valor oracular das nozes em relação ao sinal fixo no tabuleiro ou bandeja de Ifá sobre o qual são arremessadas pelo sacerdote. A seguir interpreta-se o Odu correspondente, em nosso caso o Odu Ozé Ivori, vide Exu, o Grande Arcano, terceira edição. É claro que os Itanifá, utilizados para a interpretação dos Odus, são histórias que serviam para adaptar para o meio profano os verdadeiros princípios filosóficos universais, encerrados nos Odus que guardam o conhecimento sintético cósmico, acessível apenas a raros iniciados. Dos 21 coquinhos de Dendê entregamos apenas os 16 correspondentes aos orixás para retirada do consulente. Separamos a coruja, a cobra, o peixe, o macaco e o gato visto que possuem funções específicas no oráculo e correspondem, de uma certa forma, aos conhecidos Abira do oráculo Merim de Logum. Deixaremos a compreensão dos fundamentos destas figuras aos verdadeiros iniciados capazes de penetrar neste mistério, cerrando o portal àqueles que criticam e refutam prontamente aquilo que desconhecem. Levantaremos mais uma ponta do véu que encobre a importância destes elementos, mostrando uma forma altamente eficaz de consulta utilizando alguns destes fundamentos. Esta forma é aprendida nos primeiros degraus da iniciação oracular. Para entrar nestes heróis,
Pediremos permissão aos senhores do segredo, como faziam os ancestrais babalavos africanos que ainda guardavam fragmentos da tradição originada na pura raça vermelha. Aborubaie. Aboieboxé. No mais alto segredo dos babalavos, esta era a senha que identificava os reais iniciados no mistério e no ministério de Ifá. 339. Umbanda, a proto-síntese cósmica. Jogo introdutório ao IFA, primeiro nível, a boa ou má sorte. Material: 2 ossos, 2 capacetes de Ogum, 2 sementes, 2 pedras, 2 figas, 2 moedas, 2 búzios, 2 ocotos, caracóis. Providenciar estes objetos de modo que o par tenha alguma coisa que os diferencie, já que um será identificado como positivo e outro como negativo. Interpretação. Em seu primeiro aspecto, os objetos terão as seguintes relações e significados com os orixás. Osso, Orixalá, paz ou tormenta, capacete de Ogum, Mogum, trégua ou demanda, semente, Oxóssi, mediunidade ou ausência dela, pedra, Xangô, justiça ou injustiça, figa, Iorimá, o morte ou vida, moeda, Eiori, possibilidades de filhos ou não, búzio, Eiemanjá, amor ou desamor, Ocoto, Exu, sorte ou azar. Em seu segundo aspecto, os objetos expressarão osso, vida ou morte, capacete de Ogum, paz ou luta, semente, amor ou desamor, pedra, lealdade ou falsidade, traição, figa, magia mais ou magia, moeda, riqueza ou pobreza, búzio, espiritualidade ou materialismo. Ocoto, vitória ou derrota. Segundo nível. Material: Irozum, pó de pemba, prato redondo de madeira. Interpretação: pede-se ao consulente que escolha 8 objetos, sendo que deverá ser orientado para que não pegue 2 iguais, permitir isto apenas se o consulente insistir. O intérprete observa bem os objetos escolhidos e, pela ordem de escolha, vai grafando sobre o prato de madeira, que deve estar previamente coberto com o pó de pemba, os signos que dão formação aos odus. Suponhamos que o consulente tenha pegado, pela ordem, búzio, pedra, mais, osso, moeda, figa, mais, ocoto, mais, capacete, mais e semente, mais. Após o sacerdote ter realizado a interpretação preliminar, seguindo as direções acima descritas, passa a realizar a interpretação por Odu, ou seja, pelo processo seguinte, onde os orixás falam em conjunto, proporcionando maiores esclarecimentos e aprofundamentos na parte do inconsciente e do destino do consulente. Para cada escolha negativa, será riscado sobre o prato dos odus, com os dedos, 2 traços, Osá, e para cada escolha positiva, 1 traço, OFU. Com isso, obteremos 2 odus, os quais terão sua interpretação específica, de acordo com os itanifais, os quais veremos posteriormente. Segundo o nosso exemplo acima. Búzio, segunda pedra, mais, e osso, segunda moeda, segunda. Por esta configuração, já temos expresso um odu, no caso, Ivore, que será interpretado segundo seu significado. Continuando. Figa, mais, e ocoto, mais, e capacete, mais, e semente, mais, e. Esta configuração nos revela o Odu Ogbé. Os 2 odus devem ser analisados em conjunto, sendo que a interpretação mais abrangente e direta será a do Odu mais velho, no caso, Ogbé. Este vence Ivore, o qual sintetizou o problema. Ogbé trouxe a solução e é o ODU que fornecerá o modus operandi de se realizar a oferenda, as quais veremos numa próxima oportunidade. Todas as outras configurações podem ser encontradas na proto-síntese cósmica, sendo que as interpretações em seu aprofundamento serão desveladas com o tempo e com o trabalho. Esta é a primeira fase que deve ser muito bem compreendida e assimilada, pois tudo o que virá depois dependerá somente da predisposição do iniciado. Que os olhos de IFA sejam seus olhos. 340.